Olá, pessoal. Este é mais um ShojoCast e eu estou aqui, para comentar uma pesquisa grande que saiu semana passada, ou pelo menos semana passada, ela foi publicada no Anime News Network, os resultados ou alguns deles, ouvida pela Crunchyroll e pela NRG, National Research Group, que acredito que seja a primeira vez que essa pesquisa ela é feita em escala global e não somente nos Estados Unidos. Então, esse programa, ele vai comentar alguns dos resultados dessa pesquisa, não todos, nem todos fazem sentido para mim, e comparando a pesquisa que foi feita nos Estados Unidos somente no ano passado, porque a própria pesquisa deste ano, que pega vários países, ela vai se remeter em alguns momentos ao que foi feito o ano passado, porque algumas questões que foram colocadas para o público americano não foram colocadas para o público global. A pesquisa, ela tem como nome Drawn Together: How Anime Became a Worldwide Cultural Force. Então, unidos, como o anime se tornou uma força cultural mundial. A NRG explora os motivos emocionais e sociais por trás do crescente fandom global de anime. Então, essa pesquisa, promovida pela Crunchyroll, ela vai tentar compreender, de uma certa maneira, por que assistir anime, tem unido tanta gente em tantos países, e pesquisa que vai pegar um público amplo, dos 13 anos até os 54 anos de idade. Então, falarei disso daqui a pouco. Vocês vão perceber ao longo do programa que eu vou aparecer com 3 roupas diferentes. Porque eu gravei boa parte do programa, quer dizer, eu gravei o programa inteiro no domingo, mas parte dele ficou com um grande defeito, eu tive que regravar a metade. Aí, depois que eu montei o programa, eu descobri que exatamente a introdução tinha um problema muito grave. E aí eu tive que regravar novamente. Então eu peço desculpas desde já pelos acidentes, porque senão eu teria que jogar tudo fora. E aí eu ficaria sem os slides, porque na segunda-feira eu acabei apagando os arquivos e apaguei os slides que eu usei para fazer este programa. Então foi uma grande confusão. Talvez seja um dos programas mais confusos que eu já gravei por conta desses acidentes. Mas eu espero que vocês gostem. O programa vai começar. Muito bem, então vamos lá. Essa pesquisa, ela vai ter vários pontos e o ANN, ele publicou, o Anime News Network, ele publicou um resumo geral, mas ele deixou o link para os resultados da pesquisa. Eu fui lá no relatório, peguei as várias tabelas, não todas, porque dentro das pesquisas eles vão comparar, por exemplo, você é mais fã de anime ou mais fã de personalidades da cultura pop, cantores, jogadores. Então tem 2 tabelas em particular, eu nem mexi, porque era assim, Você é mais fã de anime ou mais fã do Lionel Messi ou da Lady Gaga? Então, para mim, isso é o tipo de coisa que não faz muito sentido, E havia uma outra tabela comparando o gosto por anime e pelos mais diferentes esportes, ou campeonatos, etc. Então, essas 2 eu deixei fora, mas as outras todas eu peguei. Essa pesquisa ela foi bem ampla, ela entrevistou 29 mil consumidores de entretenimento em geral, com idades entre 13 e 54 anos. Desses consumidores, 3.500 admitiram serem fãs de anime, dentro dessa grande amostragem, e que assistem animes pelo menos uma vez por mês. Os lugares onde a pesquisa foi levada adiante foram Estados Unidos, Reino Unido, Índia, Alemanha, França, Brasil e México. Então, eles buscaram boa parte dos continentes, somente o continente africano acabou ficando de fora, não teve nenhum representante, mas vão buscar em todos os lugares. Assim, a Oceania também não pegaram a Austrália, Nova Zelândia, nada disso. Mas, de qualquer maneira, Europa, Ásia e América vão se fazer representados. Imagino que eles escolheram seus maiores mercados, ou mercados que fossem muito representativos. Eles vão dividir a pesquisa a partir das tais gerações. Já vi muita gente argumentando, e eu concordo, como historiadora,
que não faz muito sentido, às vezes, falar nessas gerações para o mundo, como se o mundo fosse um só, né? Assim, não faz muito sentido porque há certas coisas que funcionaram nos Estados Unidos, mas em outros lugares a experiência é totalmente diferente. Até acredito, né, que seja interessante falar em geração Z, seja viável para o mundo inteiro, ou praticamente todo mundo, porque a internet e as redes sociais meio que tornaram que conseguem disseminar de forma muito mais rápida, né, ideias, valores e hábitos. Ok, né? Mas assim, né, falar em baby boomers, né, para Estados Unidos, partindo do princípio que seria a mesma coisa no Brasil, ou no México, ou na Itália, enfim, já é meio forçado. Mas enfim, né? Atualmente nós temos 5 gerações seguindo esse modelo, né? A dos baby boomers, que são aqueles que nasceram depois da Segunda Guerra Mundial, que iria de 1946 até 1964. A geração X, que é a minha geração, né? De 1965 até 1980. A geração Y, ou os millennials, né? Que seria de 1981 até 1996, a geração Z, de 1997 até 2010, a geração Alpha, né, que começa em 2011, achei lugares que falavam em 2013, mas a maioria estava dizendo 2011, e que termina este ano, em 2025, e a geração Beta, né, que começa a partir do ano que vem. Né? Minha menina, por exemplo, é dessa geração Alpha, ela nasceu em 2013. Quais as gerações, né, que vão ser entrevistadas para essa pesquisa da Crunchyroll e da NRG? A geração X, a Y e a Z, né, que estão aí dentro desse recorte. Então vamos lá. Eu vou traduzindo as tabelas, né, e comentando as tabelas. Qual, né, o gênero, o tipo de fandom, né, que cada geração prefere, né, que gosta ou ama, né? Então eles perguntaram, né, para a geração Z, para os millennials e para a geração X, né, se eles gostam de Bollywood, né, dos produtos Bollywood. Eu mantive essa e não mantive a do futebol e das personalidades, porque essas que faria mais sentido. Então, 39% da geração Z assiste e consome filmes de Bollywood. 32% dos millennials e 20% da geração X, os mais velhos, né? Já os K-drama, né? Então a gente está falando especificamente das novelinhas que são produzidas na Coreia, não estamos falando do material japonês, nem do material chinês e de outros, né, lugares da Ásia que também produzem, né, esses dramas. Né? 43% dos membros da geração Z consome K-dramas, 34% dos millennials e 20% da geração X. E quando a gente vai para a animação japonesa, nós vamos ter aí 54% da geração Z dizendo que assiste anime, né? 42% dos millennials e 24% da geração X. Então, entre esses, né, gêneros de entretenimento, os animes eles são muito mais consumidos, ou são bem mais consumidos, principalmente pela geração Z, mas não somente pelos millennials também. Né? No caso da geração X, a diferença é pequena. E aí eles vão fazer, né? Como é que se descobriram, né, que você descobriu os animes? Né? E a pergunta é, vocês descobriram os animes através, né, daqueles vídeos de fãs, né, dos fan edits que circulam nas redes sociais? Né? 47% dos membros da geração Z conheceram através desses videozinhos feitos por fãs, 33% dos millennials e 24% da geração X. Esses vídeos feitos por fãs, e que não são somente vídeos de anime, mas de doramas, de novelas até da Globo, enfim, eles sim servem de atrativo e muita gente acaba se informando a respeito, né, desses produtos vendo esses vídeos feitos por fãs. Então, por exemplo, a minha filha, ela passou a se interessar e foi atrás de Precure, né,
e de outros animes, mas principalmente de Precure, por conta desses fan edits que ela via no TikTok. Então é um material, né, que circula muito e circula muito rápido, alguns se tornam virais e conseguem, de uma certa maneira, fazer com que as pessoas vão procurar o produto original, né, que deu, né, que serviu de base para aqueles vídeos de fãs que às vezes misturam vários fandões diferentes nesses vídeos e aí fazem comparações, etc, etc, etc. São vídeos curtos, são vídeos dinâmicos e que acabam tendo uma grande circulação. Então isso funciona de verdade. Mas funciona principalmente com a geração Z, que são aqueles que efetivamente já nasceram no mundo digital, ou praticamente, né, que estava em vias de se tornar digital, totalmente digital, e que consomem e estão com muito mais frequência nas redes sociais. Aqui, né, a gente tem o seguinte, as 10 formas mais comuns, né, de que os fãs usam para dividir a sua paixão pelos animes. E aí, né, pessoalmente, online e de uma forma ou de outra. 58% das pessoas, né, diz que conversa com amigos, colegas de trabalho ou familiares sobre animes. Né? Então, a maioria, pessoalmente, fala. Né? 43% fala que conversa sobre animes, né, nas redes sociais, com amigos, com conhecidos e outras pessoas. 42%, né, dizem que assistem anime com outras pessoas, como uma forma de introduzi-las à sua paixão. Eu não consegui fazer minha filha assistir anime comigo, como eu falei. Os fan edits tiveram um efeito muito maior sobre ela do que qualquer coisa que o pai ou eu pudéssemos falar. Né? Enfim, 36% vai dizer, né, que apresenta animes para pessoas que elas nunca viram antes, ou seja, desconhecidos, imagino, né? O que aborda a pessoa na rua, aborda a pessoa no corredor da faculdade e apresenta? Não sei como é que isso funciona. 25% dizem que conversam nas redes sociais com pessoas que produzem material, né, sobre anime, influências, etc., né, que não conhecem pessoalmente. 24%, né, dizem que produzem ou dividem, né, ou mandam para outras pessoas e dividem nas suas redes memes ou vídeos de anime. Então, usam as redes sociais para divulgar esse material. Né? 23% dizem que assistem anime com outras pessoas online. Então, grupos online que assistem juntos e imagino que discutam depois. Isso é comum com filmes, etc., das pessoas terem, inclusive, canais para isso. Às vezes, esses canais são coordenados por youtubers, né, que trabalham com um determinado tema e que montam aí essas watch parties, né, que podem ser pequenas, grandes, muitas vezes com os membros do canal, o que quer que seja. Né? 21% dizem que fazem listas, né, daqueles animes que devem ser assistidos, que merecem ser assistidos e dividem essas recomendações com outras pessoas. Né? Outros vão dizer que montam playlists, né? 14% montam playlists de anime e dividem isso online também com outras pessoas. Né? E 14% dizem que frequentam convenções e outros eventos de fãs. Né? Então, é o 14% aí das pessoas frequentam, e a gente tem que lembrar, né, que às vezes não existem convenções e eventos de anime perto de onde essas pessoas estão. Né? Às vezes as pessoas têm que ir para longe e nem todo mundo vai. E esses eventos, e se você vai para longe, você tem gastos maiores até que o ingresso, que muitas vezes já é caro. Então, por exemplo, em Brasília, atualmente só há um grande evento de anime, né? E que nos anos anteriores tinha acontecido em abril, maio, e esse ano vai ser em julho, vai ser nas férias escolares. É o grande evento. Outros eventos são muito pequenos ou não são frequentes, né?
Logo que eu vim morar em Brasília, foi criado o Kodama. E o Kodama existiu por muitos anos, era o maior evento que a gente tinha aqui, e havia outros eventos menores. Esses eventos todos desapareceram. Esse quadro aqui é o seguinte. A pesquisa deste ano, em alguns momentos, ela para dialogar com uma que foi feita o ano passado só com o público norte-americano. E ela vai principalmente colocar dentro da pesquisa os resultados da geração Z. Mas vocês podem acessar, eu deixarei o link das duas pesquisas, a pesquisa do ano anterior, que tem lá, né, informações sobre as várias faixas etárias que participaram da pesquisa. Então, 48% dos fãs de anime, né, já tiveram um crush por alguma personagem. Isso é muito comum. Eu já vi brigas acontecerem por conta das paixões que as pessoas têm por personagens ficcionais, não somente dentro, né, do fandom de anime, mas principalmente no fandom de anime, isso é muito comum, né? E tanto que existe, né, o Anime Chart toda semana, né? Qual é a personagem masculina favorita, a personagem feminina favorita, o casal favorito, e tem os fan-edits, né, comentando essas personagens, né, que seriam apaixonantes e adoráveis, então isso é muito comum. E aqui a gente tem uma informação que é a seguinte: 80% dos fãs adolescentes consideram o anime uma parte importante da sua identidade, enquanto 93% dizem que têm orgulho de ser fã de anime. Pelo menos, né, observando o hoje, né, e eu trabalho diretamente com adolescentes e adolescentes do ensino médio, eles não têm nenhum problema em admitirem que são fãs, né, de animação japonesa, de mangá, de levarem esses materiais para dividir com os colegas, né? E desde que eu comecei a ser professora, né, e eu já tenho 30 anos de sala de aula, eu nunca vi nenhum rechaço ou ninguém ser discriminado, né, por ser fã de anime, de mangá ou de qualquer coisa, tá? Você tem grupinhos daqueles que são fãs de futebol e muitas vezes você pode ser fã de várias coisas ao mesmo tempo. Há aqueles que são fãs de anime, há os que são fãs de divas pop, enfim, né? E nunca vi ninguém sofrer bullying por causa disso. Embora, né, já ouvi vários relatos, inclusive quando estava preparando isso daqui, né, estava vendo o pessoal relatando que eu estava no colégio no início dos anos 2000 e por ser fã de anime eu fui discriminado por causa disso, eu sofri bullying. Assim, nas escolas em que eu dei aula, o bullying acontecia, e bullying acontece em todas as escolas, há pesquisas sobre isso, 100% das escolas você tem bullying. A questão não é ter ou não ter bullying, é como a instituição trabalha com isso, né? Como a instituição educa, reprime, etc. Esse é o ponto mais importante. Mas, de qualquer maneira, né, eu nunca vi ninguém ser discriminado por ser fã de anime. E, claro, né, há aqueles que efetivamente, né, têm uma paixão maior por anime, por mangá, e que vocalizam mais isso do que outros, né? Mesmo na época que eu estava na faculdade, eu entrei na faculdade em 1993, né, também não tive nenhum problema onde eu estava em falar que era fã de anime, de mangá, em desenhar, porque eu levava inclusive meu caderno de desenho e ficava desenhando em sala de aula, né? Ou rabiscando, melhor dizendo. Eu lembro que quando eu fiz entrevista para Bolsa de Iniciação Científica, né, Idade Média, em 1994, eu disse na entrevista, né, que um dos motivos que me levou a gostar de Idade Média foi exatamente o ponto de partida, né, foi um anime, né, o anime do Rei Arthur, Os Cavaleiros da Távola Redonda, que passavam no SBT. Eu lembro que as professoras me olharam assim, mas ninguém, né, me criticou, e eu não perdi a bolsa por causa disso. Simplesmente porque o meu trabalho era sério o suficiente e mostrava, né, o tipo de pessoa que eu era, o tipo de profissional que eu poderia vir a ser, né? É muito diferente de falar, não, eu fui ler tal. E isso sim virou motivo de chacota, né? A professora, uma das nossas professoras, ter dito que uma menina disse que estava lendo As Brumas de Avalon para se preparar para fazer a matéria de Idade Média 1. Né?
não é muito aconselhável, né? É diferente de você saber separar o seu hobby daquilo que é o seu trabalho ou do seu estudo, né? A gente tem que saber ter medida, a não ser que o seu hobby seja o seu objeto de estudo, e tudo bem, isso também faz parte, né? E não é só anime que vira dissertação de mestrado, anime e mangá que vira dissertação de mestrado, tese de doutorado, TCC, né? Eu já vi tese de doutorado sobre vários materiais, né, vários quadrinhos e seriados, etc. Acho que um dos mais antigos que eu vi foi uma tese de doutorado da Letras sobre Príncipe Valente. Tá? Enfim, e é legítimo desde que você tenha uma metodologia adequada, que você escolha lá os conceitos com os quais você vai montar o seu quadro teórico, e tudo bem, e está muito bom, e bola para frente, e faça o seu excelente trabalho. E já coloquei, inclusive, já fiz posts lá no Shoujo Café, inclusive, sobre trabalhos de medicina social, sobre usando anime e mangá, né? Vou até ver se eu acho, coloco o link, né? Isso foi nos Estados Unidos, né? Que era comparando os leitores de quadrinhos norte-americanos e de crianças e adolescentes, leitores de quadrinhos americanos e leitores de mangá, que os leitores de mangá se alimentavam melhor, porque nos mangás e animes você mostra, né, uma diversidade de comidas muito maior, e com comidas saudáveis ali presentes, diferentemente do que acontece com frequência nos quadrinhos norte-americanos. Mas enfim, continuemos. Aqui, né, é algo interessante, né? No que os animes são melhores do que a animação ocidental. Só tinha este ano, este quadro, na pesquisa do ano passado, tinha um quadro comparativo, né? No que os desenhos animados ocidentais superam os animes e etc. Então tá aqui. De acordo, né, com os norte-americanos, né? Na verdade, este é o quadro da pesquisa do ano passado, mas eles só colocaram na pesquisa deste ano, né, nesse relatório, este quadro no que os animes são melhores, né? Deixaram o outro de fora. Com 20%, tá, tem um estilo artístico, né, único, né, atraente, único. Tem 14%, vão dizer, né, tem sequências de ação impressionantes, né, marcantes. 8% usam simbolismo e metáforas de forma efetiva. 8% também oferecem arcos de personagens mais profundos, né, mais elaborados. 8% tem também, né, tem plots, né, tem argumentos mais complexos e intrincados. E 7% exploram de uma forma melhor, né, os temas do heroísmo e sacrifício. Concordo com tudo isso, né? Eu lembro que no quadro da pesquisa do ano passado, que falava no que o material ocidental é melhor, eles vão colocar, né, que eles são melhores. E a gente pode até discutir isso, né? Enfim, são melhores em apresentar a questão da diversidade, são melhores em discutir temas políticos, então você tinha outras questões aí pontuando. Deveria até ter colocado o quadro aí, né? Mas não coloquei, está na pesquisa do ano passado. Não é da pesquisa desse ano, tanto que só tem esse quadro para os Estados Unidos. Eles poderiam ter feito o quadro para o mundo inteiro. Muito bem. Preferência por material dublado ou legendado. Aí foi para o mundo inteiro. Então, assim, quem mais prefere assistir material dublado é a geração X, são os mais velhos, que viam animes dublados na televisão. Né? Então, 37% prefere ver dublado, 38% não se importa, tanto faz dublado ou legendado, e 25% prefere material legendado. No caso da geração, né, Z, 26% prefere dublado, 40% não se importa, tanto faz, e 34% prefere material legendado. No caso dos millennials, 34% prefere material legendado, 40% tanto faz, um ou outro. Então, tá igual, millennials e geração Z igualam aí, enquanto
No caso dos millennials, 27% prefere material dublado. Acredito, tá faltando aí, nesse somatório tem mais ali para os millennials, tem um a mais, né? Tá meio estranho isso, mas de qualquer maneira, quem mais prefere dublado são os mais velhos e quem mais prefere legendado são os mais jovens, né? Vamos lá. O que te faz assistir animes? Aqui são 3 tabelinhas, né? A amarela é para a geração Z, né? Então, a geração Z vai hierarquizar as coisas da seguinte maneira. Gostam de assistir anime por conta da alta qualidade de animação, 37%, 35% por conta, né, dos personagens e relacionamentos que são atraentes, né, atraentes nesse sentido de mobilizadores, né, emocionalmente falando. 34% vão dizer que os roteiros são mais criativos e imaginativos, então é por isso. 32% vão dizer, né, que os animes, né, conseguem externar melhor a diversão e a aventura. 31% por conta, né, do estilo artístico único. 30% vão falar que é por conta das sequências de ação, né, intensas, excitantes, etc. 30% vão dizer porque as histórias elas são imprevisíveis e por isso elas são interessantes. 29% vão dizer que é por conta do senso de humor. 22% vão dizer que é por causa da música e da trilha sonora. 21% por conta das mensagens complexas e dos mensagens e temas complexos, e 21% vão dizer, né, que porque tem vários subgêneros, né, isekais, slice of life, etc. Veja só, eu imagino que tinha uma tabela e que a pessoa tinha que marcar, então 37% marcou tal item, mas isso não te impedia de marcar outros, né? Talvez fosse uma tabela para você marque 3 ou marque 4, ou coloque aqui em ordem de importância. Eu imagino que foi assim que eles fizeram. Eles não explicam qual foi a metodologia, eles só expõem aí os dados da pesquisa. No caso dos millennials, né? Como é que eles vão colocar a ordem? Roteiros imaginativos e criativos, 42%. A alta qualidade de animação, 38%, personagens, né, e relacionamentos envolventes, né, estimulantes, 35%, senso de diversão e aventura, 32%, estilo artístico único, 32%, sequências de ação excitantes, etc., 32%, histórias imprevisíveis, né, histórias que têm um desdobramento imprevisíveis, 32%, senso de humor, 31%, trilha sonora e músicas, 24%, mensagens complexas, né, mensagens e temas complexos, 19%, e os diferentes subgêneros, né, que seria atração isekai, slice of life, etc., 18%. Aqui a base está igualzinho a da geração Z, né? Igualzinho. São os 3 últimos. Não muda. Aliás, os 4 últimos, o senso de humor, os 4 últimos estão iguaizinhos. Vamos lá para a minha geração X, né? Roteiros imaginativos e criativos, 42%. Alta qualidade de animação, 38%. Relacionamentos e personagens envolventes, 33%. Senso de humor, né, e aventura, 33%. Estilo artístico único, 32%. Cenas de ação, 32%. Histórias, né, com desdobramentos imprevisíveis, 31%. Senso de humor, 31%. Música e trilha sonora, 24%. Os diferentes subgêneros, 20%. E mensagens e temas complexos, 17%. Aí inverteu o final em relação aos outros dois. O que mais me atrai, né, Valéria, né, nos animes? Eu acredito que seja a questão dos roteiros, né, dos roteiros imaginativos e criativos, isso me atrai bastante. A questão das personagens e relacionamentos envolventes também me atrai bastante.
A arte me atrai também, né? Uma arte bonita, os olhos, os grandes olhos de mangá, embora nem todos os animes tenham esse estilo que a gente reconhece imediatamente como anime, né? Isso não os torna menos anime, né? As histórias imprevisíveis, sim, né? Você não espera que determinada personagem vai morrer, ela morre. Isso realmente é uma coisa que me atrai. E peço desculpa pelos cachorros, estava tudo muito quietinho. De repente começaram a latir. 11 horas da noite, estou gravando, 11 horas da noite, e eles estão latindo. E me atrai também, né, os diferentes subgêneros, né, de você ter uma variedade, uma diversidade aí de possibilidades, né, de como contar histórias. E também as mensagens complexas e os temas, né, temas e mensagens complexas. Senso de aventura e humor não faz diferença para mim. Animação de altíssima qualidade pode me encher os olhos, mas se a história for meia boca também não vai fazer diferença nenhuma. Cenas de ação vai sempre depender do tipo de coisa que está assistindo. Senso de humor também não faz grande diferença. A música até faz, mas eu não vou assistir um anime só pela música. Eu posso pegar a música e nem ligar pro anime, diga-se de passagem. Aqui uma outra tabela interessante, né? Há quanto tempo você é fã de anime? E aí nós temos aqui, né? Por mais de 10 anos, 54% da geração X é fã por mais de 10 anos, são os mais velhos, é a minha geração, né, que provavelmente começou a assistir anime sem saber, né, em alguns casos até que era anime, lá no final da década de 1970, início da década de 1980. A geração, né, os millennials, 51%. A geração Z, né, que são adolescentes e jovens adultos, 17%. Então, 32% do total, pegando aí as três faixas, são fãs há mais de 10 anos. Quando a gente vai para 6 a 10 anos, nós temos 16% da geração X, 19% dos millennials e 20% da geração Z. Eles começam a aparecer, né, com mais frequência. Acredito que é aquele momento, né, começaram a se tornar fãs de anime quando estavam já no final da infância para o início da adolescência. Então, um total de 19%. Entre 3 e 5 anos, aí nós temos 17% da geração X, 19% dos millennials e 42% da geração Z. Essa barrinha aqui, né, também 32% do total geral. Quando a gente chega em 1 a 2 anos, 9% da geração X, 9% dos millennials e 18% da geração Z, 14% do total. E menos de um ano, nós vamos ter mais gente da geração X, 4%, 2% dos millennials e 3% da geração Z, então 2% do total. Então, gente mais velha que descobriu o anime agora, né? Enquanto os mais jovens já aparentemente tinham descoberto antes. O fato é que a gente recebe, né, cada vez mais material ser licenciado, seja anime, seja mangá. Esse material, ele entra, né, de uma certa maneira, sai do nicho, né, dos fãs, né, que lá na década de 1990, por exemplo, às vezes se reuniam para assistir animes que chegavam com péssima qualidade do Japão em VHS nos anos 80, nos anos 90, e assistiam até sem legenda, simplesmente pelo prazer, porque era isso que a gente tinha para assistir. Então, assim, eu sou dessa geração, né? E agora você não precisa mais fazer isso. Há a internet e há os streams, então o material chega, ainda que nem todo tipo de material chegue com frequência. E eu peço desculpa porque os cachorros estão muito ativos. Estavam ontem, quando eu gravei a primeira parte do programa, e estão hoje, quando eu estou terminando a segunda parte, ou tentando terminar, porque ontem eu tive um bug que acabou fazendo com que eu perdesse metade do programa que estava gravado. Mas
eu não tenho como fazer os cachorros calarem a boca, né? E a rua inteira latindo, o meu e os outros também, né? Muito bem, agora eu peguei um trechinho lá da pesquisa em que vai estar dizendo o seguinte, né? Que 70% das pessoas entrevistadas dizem que recorrem aos animes em busca de conforto emocional. Realmente não sei o que que a pesquisa está chamando de conforto emocional. Se é alívio do estresse, se é uma diversão que lhe faça esquecer dos problemas da vida. O que que seria conforto emocional, né? Eu não sei explicar isso aqui. Não sei, não faço ideia. As coisas que aparecem realmente que eu também não saberia nem explicar, né? Conforto emocional é um negócio muito amplo. Mas aí segue dizendo o seguinte: muitos vão ainda mais longe. 60% dos fãs leem mangás originais para se manterem conectados com as personagens e histórias que amam. Assim, muito comum, né? Quando a gente gosta de um anime, a gente vai atrás do mangá, lembrando que atualmente muitos animes nem derivam de mangá, eles derivam de light novels, né? Que tem chegado cada vez mais no mercado americano, chega muita coisa, mas no Brasil ainda não chega tanto, né? E aí a gente defende muitas vezes as traduções feitas por fãs que estão na internet. De qualquer maneira, esse é um caminho, né? A partir do momento que você assiste um anime que muitas vezes cobre uma parte muito pequena da história e, como toda adaptação, não necessariamente segue o original tintim por tintim, vai fazer inovações, concessões, cortes, etc. Além disso, né, nós temos a eh, nós temos a questão dos animes originais. Há muitos animes que, né, que também não tem light novel, que é o anime que está ali disponível e o anime é o produto original e dele que são os derivados. Então, há vários caminhos aí quando a gente pensa em anime e mangá. Bem, vamos lá. Outro dos quadrinhos, né? É porcentagem de tempo assistindo animes, né? Então, a maioria das pessoas, aí, seja de qualquer uma das gerações, passa mais tempo hoje assistindo animes por meios oficiais. Então, streamings, né? Serviço de streamings, que agora, alguns deles, né, trabalham até com simulcast. Então, passou no Japão 6 horas depois, às vezes menos, às vezes ao mesmo tempo, está estreando aqui no Brasil, nos Estados Unidos, no México, no mundo inteiro. E temos ali uma porcentagem bem menor de gente que segue assistindo por meios não oficiais, não licenciados, de streamings que são streamings piratas. Nessa barrinha, né, nós temos uma participação menor da geração X, 15%, e maior da geração Z, né, que são, são jovens que já nasceram, né, conectados e que conseguem, de uma certa maneira, a se achar melhor na internet. Ou assim a gente acredita, né? Mas muito bem. Essa questão do material que não é licenciado, do material que é pirata, nos dias atuais, muitas vezes é simplesmente o que foi pego do streaming e colocado em torrent para download. Isso acontece muito e não necessariamente ocorre como ocorria na década de 1990, no início do nosso século, em que nós tínhamos os fansubers que pegavam muitas vezes o material RAW e faziam a legendagem. Legendagem que, em alguns casos, tinha altíssima qualidade, tinha notas, tinha uma série de outras coisas que se perdem, né? E eu falo sem problema nenhum. A qualidade das legendas oferecidas pelos streamings não necessariamente é boa. O meu japonês ele é muito, tá, ou seja, é quase zero. Mas mesmo eu, às vezes, ouvindo o que está sendo dito não corresponde ao que está na legenda. Na dublagem, mais ainda.
Ah, é preciso adaptar, mas muitas vezes o que está se perdendo são informações, informações que podem levar a uma compreensão diferente daquilo que o original, né, do que está sendo dito em japonês. Mas enfim. Bem, então quase 80% dos fãs concordam que a pirataria prejudica os criadores e o elenco de anime. Não sei se eles estão falando de elenco de dubladores ou de gente que participa da produção, porque eu realmente não acredito que o pessoal que participa da produção no Japão e que recebe muito mal, que é muito mal paga, a gente tem matérias sobre isso aos montes. Vou deixar linkado um post, né, que eu fiz comentando uma matéria a respeito dessa questão. Então, assim, eu não acho que eles recebam royalties porque está sendo exibido na Netflix, no Crunchyroll, ou seja lá onde for. Mas, enfim. É, e o número de pessoas acredita que é eticamente errado. Eu acho que esse 80% aqui está elevado, né? Mas muito bem. Vamos lá. A maioria dos fãs prefere plataformas oficiais licenciadas que ofereçam acesso rápido e de alta qualidade a uma ampla gama de títulos. De novo, nem tudo que é produzido chega, na verdade, a maioria do que é produzido no Japão não chega nesses streams. Não chega. O que chega normalmente é o material mais popular. Então, muitas vezes a gente quer assistir alguma coisa que não necessariamente vai ser oferecido de maneira licenciada. E mais, conforme a gente vai dependendo dos streamings, isso vale para seriados e para filmes, etc. Se sai do streaming, muita gente não tem mais como assistir, sumiu, né? Se você não sabe cavucar na internet, você talvez nunca tenha acesso a esse material. Então, depender dos streamings, né, é um negócio complicado. Também é complicado conseguir pagar todos os serviços de streamings para ter acesso a tudo que se quer assistir. Né? Você tem que fazer escolhas. Então, há muitas variantes. Em mercados mais ricos, as pessoas têm mais recursos para investir nesse tipo de lazer. Em mercados mais pobres, como o Brasil, isso pode não ser a realidade. Mas vamos lá. 70% da audiência de animes agora acontece em serviços legais. Eu acho isso ótimo, né? Com as ressalvas feitas. E 66% dos fãs afirmam preferir fortemente a experiência de assistir em plataformas licenciadas. Isso vai de encontro aos tais 80% que se sentem culpa por conta da pirataria. Apenas 3% dos que assistem animes preferem opções não licenciadas. De novo, muitas vezes não se prefere, muitas vezes não está disponível em plataformas licenciadas. Mas, enfim, sigamos. Esse quadrinho aqui, na pesquisa deste ano da NRG, só estava a parte em que diz assim: em que os animes fazem melhor que a animação ocidental. Mas essa caixinha tinha um texto do lado em que eles estavam dizendo que vinha da pesquisa do ano passado, que só foi feita com o público norte-americano. Então, eu fui na pesquisa anterior e peguei o quadrinho que estava lá. Então, tem de um lado em que a animação ocidental faz melhor que os animes, e em que os animes fazem melhor que a animação ocidental. Isso que depois eu vou comentar, né? Talvez não em seguida, mas daqui a pouco eu vou comentar, porque é preciso fazer uma dosagem. Então, em primeiro lugar, em que os animes são melhores? Na sua arte, né? Numa arte única, na apresentação de um estilo artístico único. Em segundo lugar, cenas impressionantes de ação. Terceiro lugar, usam simbolismo e metáforas de forma efetiva. Quarto lugar, oferecem arcos de personagens mais profundos, mais elaborados. Em quinto lugar, tem roteiros, né, mais complexos e intrincados. E, em sexto lugar, conseguem, né, fazer o blur, né, fazer com que o bem e o mal não sejam caracterizados de forma maniqueísta, né? O fulano é bonzinho, o fulano é malzinho, né? As coisas nem sempre estão claras. Lá para em que a animação ocidental, e eles estão pensando em animação norte-americana, obviamente, é melhor.
maior diversidade racial, né, de personagens. 2, né, eh, são mais efetivos em discutir questões sociais. 3, incorporam a diversidade cultural. 4, são mais engraçados. Aí cabe até comentar, né, porque o texto, em alguns momentos, vai falar sobre isso, né? O humor japonês é diferente do humor, na verdade, o humor é cultural. Então, o que é engraçado no Brasil pode não ser nos Estados Unidos, pode ser no Japão. Então, o humor japonês muitas vezes escapa e não parece ser humor para norte-americanos, brasileiros, mexicanos, franceses, enfim. E é isso que incomoda esse pessoal, né? 5, tem apelo para adultos. Sinceramente, aqui na animação japonesa tem apelo para adultos, né? Não entendo isso aqui, né? Ciência, né? E autoconsciência e senso de ironia. Aqui no texto que estava do lado, eles estavam falando, né, de animações como Simpsons, eh, e outras que são feitas, né, pensando no público adulto e que, erroneamente, American Dad, que eu gosto muito, e que é material infantil, material adulto, que acaba sendo consumido por crianças, né? Talvez, né, se material japonês adulto, adulto de verdade, fosse trazido e oferecido para esse pessoal não ia conseguir lidar com o produto, até porque eu não estou falando de questões com conteúdo de material com conteúdo sexual, não, falando de material mais denso, fosse trazido, fosse conseguir digerir esse material, mas muito bem. Sigamos. Então, esse quadro é da pesquisa do ano passado. Não perguntaram isso na pesquisa que foi feita globalmente. Deveriam, porque seria interessante ver o resultado disso daqui. E aí, né, também fazendo lá do ano passado, 59% dos fãs de anime dos Estados Unidos querem personagens, né, racialmente diversos, protagonistas racialmente diversos. Problemas aqui, né? O material japonês é feito para o público japonês. E uma das questões, né, mais visíveis da sociedade japonesa é que ela é muito mais racialmente homogênica ou etnicamente homogênea do que a sociedade norte-americana, do que a sociedade brasileira ou a sociedade francesa, por exemplo. Então, as representações que aparecem nos animes normalmente não têm uma diversidade racial visível. Porém, se assistimos os animes, realmente eles representam as personagens características étnicas japonesas. Japoneses não têm cabelo azul, vermelho, amarelo, rosa, lilás. Japoneses, né, não têm muitas vezes as cores de pele que aparecem nos animes. Tem inclusive um texto da Rachel Matt Thorne, eu não sei se ele ainda está online, se ele ainda está disponível para leitura. Se estiver, eu coloco nos links do programa. eh, Thorne é uma antropóloga, né? Ela transicionou, mas continua, né? Acrescentou um nome feminino, mas continua usando seu nome, né? Seu nome de origem, então não é um nome morto, por assim dizer, ela simplesmente sobrepôs o Rachel ao nome, que é uma especialista em shoujo mangá. Ela dá aula, né, ou pelo menos dava aula na faculdade Kyoto Seika, no Japão, é tradutora, né, de mangás, né, já, sei lá, por mais de 40 anos para o mercado americano. Então, tem um texto, né, em que, se não me engano, o título é As personagens de anime são brancas de verdade? Porque, no final das contas, não há essa preocupação por parte dos japoneses, pelo menos na maioria dos materiais, em colocar representações realistas nela, tá? Então, sim, eu não sei até que ponto essa questão da diversidade racial se aplica aqui, mas para os americanos isso é uma questão. Mas vamos lá, ao texto, né?
eu peguei parte do texto que está disponível tanto na pesquisa desse ano como na pesquisa do ano passado, porque agora chegamos aqui a um ponto que dá, né, que dá pano para manga. 4%, né, dos fãs de anime atuais nos Estados Unidos são meninas e mulheres, tá? Então, uma das questões que o texto vai frisar é que se antes o assistir anime nos Estados Unidos era visto como um hobby masculino, agora não é mais. Se a entrada, né, com a representação cada vez maior desse público feminino, novas demandas aparecem. Mas são novas demandas em cima de um material que não é produzido para o público norte-americano. Eu vou repetir isso, é produzido para eles. Mas vamos lá. 6 em cada 10 fãs de anime nos Estados Unidos querem ver mais diversidade racial em animes, e muitos também pedem maior inclusão de personagens LGBTQ+, pessoas com deficiência e culturas nativas. As culturas nativas eh, me geram um nó na cabeça. Do que estão falando, né? Estão falando dos Ainu no Japão, estão falando de quê? Né? Porque normalmente as histórias, os animes, eles retratam o Japão e mundos imaginários, mais do que qualquer outro país. Então, uma das coisas mais comuns hoje em dia são os isekai, então, mundos imaginários que, po que podem ser futuro, passado, uma China medieval-like, um ambiente europeu que mistura épocas diferentes. Então, é um negócio muito. Não sei o que eles querem com culturas nativas. Vamos lá. Expressa um desejo claro por protagonistas femininas mais fortes e mais protagonistas adultas. Então, mais fortes, 44%, mais protagonistas adultas, 38%, bem como alguma visibilidade para personagens LGBTQ+, 16%, além de diversidade de corpos, 57%. Essas demandas são mais pronunciadas entre fãs mais jovens, então geração Z, e mulheres, que estão mudando ativamente o futuro do gênero, não apenas como consumidoras, mas como críticas, criadoras e construtoras de comunidades. O material que chega é material shonen, seguido de material seinen, aí depois shoujo e josei. Inclusive, né, a gente vive uma maré muito boa, né, de produções em termos quantitativos, não estou falando de qualidade, de animes shoujo e josei, ou seja, animes derivados de material para o público feminino, mas a maioria do material que chega, do material que faz mais sucesso, é anime feito a partir de mangás para o público masculino infanto-juvenil. Se o material é para o público masculino infanto-juvenil, Shonen Jump, Shonen Sunday, etc., aí que você tenha meninas, raramente elas serão protagonistas. Raramente serão. A maioria dos protagonistas são garotos. Sim, é assim que a indústria japonesa funciona. E no Japão isso é uma indústria, tá? Então, a maioria dos protagonistas de material feito para garotos serão garotos. A maioria dos protagonistas de material feito para garotas serão garotas. Se você assistiu no material feito para meninos, adolescentes, não há como esperar que nós tenhamos mulheres adultas, por exemplo, como protagonistas, ou mesmo adultos, até homens adultos, porque a ideia é que você tem uma identificação do leitor e daquele que assiste com os protagonistas. É isso que se espera, é assim que se estrutura a indústria japonesa de, de entretenimento, seja o mangá, seja o anime, seja light novel, etc. Então, o que se está querendo é algo que os japoneses não são capazes de oferecer, porque isso vai contra a própria estrutura da indústria. Então, do it yourself, vai lá e faça você mesmo. Quanto à questão da representação LGBTQ+, eu achei curioso, né? Porque representação, e não é pouca representação. Pode não ser da maneira que a gente gostaria,
o que esse público gostaria, o que esse público espera, mas está lá. A questão da diversidade de corpos e das pessoas com deficiência, sim, é fato, né? O Japão é um país capacitista e no caso das representações de personagens de anime, muitas vezes quando você tem a personagem que não é apresentada como magra, ela é um alívio cômico, ela tem feições distorcidas, ainda que, né, se você sai em busca desse material, né, em revistas shoujo, em revistas josei, é uma pesquisa de não vai ver. Você encontra corpos diversos, você encontra protagonistas, né, que já não são, né, que têm outras, né, outras questões. Nós temos, inclusive, aqui no Brasil, né, a New Pop está publicando material, né, Sinais de Afeto, e outros, né, em que você tem representações que são muito boas de pessoas com deficiência, mas é um nicho minoritário e que não está no shonen, não está no seinen, porque mangá feminino, você tem estudos sobre isso, que você vai ter o pioneirismo em abordar questões como transtorno do espectro autista, a questão da deficiência intelectual. Você tem mangás femininos que trabalham com isso, mas isso chegar nas plataformas, ou raramente vai chegar nessas plataformas de streaming. Então, sim, não é que o material exista, mas esse material não chega. É interessante, né? E lembrando, e vai aparecer o card, quando eu fiz a resenha do livro da Sandra Monte, que a Sandra, né, ela conversando com ela, né, em privado, ela falou, né, que parece, né, que os mais jovens, e seria a geração Z, acreditam que antes do ano 2000 ninguém assistia anime, que tudo começou do ano 2000 para cá. Como, né, eu, como feminista, historiadora feminista, de ler, por exemplo, que antes de 2010 não havia discussões feministas na internet. Eu acho engraçadíssimo. Poderia você não estar participando porque você usava fraldas, mas a coisa já estava ali. Mas, enfim, sigamos. Vou focar agora a conta dessa ideia da falta de representatividade, que isso não procede. Eu vou botar um vídeo da Pablo Vittar. E se você não gosta da Pablo, ou do Pablo, né? Porque já me informaram, Pablo se identifica com uma pessoa não binária. Ora, ela se refere a si mesma no feminino, ora no masculino. Mas ela estava como uma das apresentadoras lá em Tóquio do Anime Awards promovido pela Crunchyroll, tá? E ela vai falar aqui da importância dos animes para ela, tá? E eu já ouvi esse relato de muita gente, muitas pessoas que eu conheço, muitos amigos conhecidos, de como os animes ajudaram a se entender ou a entender, né, a sua orientação sexual ou se sentir mais incluído. Animes que são animes lá dos 1990, tá? Sailor Moon, por exemplo. Mas, para o público norte-americano mais jovem, parece que isso não existe, ou que isso não é suficiente, ou que se tem que oferecer mais. Então, agora eu vou botar o vídeo, é um vídeo curtinho e daqui a pouco eu retorno, tá? Bom, esse figurino é inspirado na Sailor Moon, bem fofinho. E o meu styler Vitor, ele desenhou junto com o Léo, que produziu o look. E eu tô me sentindo assim muito fofa. Só espero não ter que lutar com ninguém hoje porque eu tô de salto. E não ia ser legal. Pablo, me fala por que você acha que os animes têm uma relação tão importante com as pessoas LGBTs e, enfim, mais do que outros tipos de animação? Eu acho justamente pelos códigos LGBTs que trazem nos animes, sabe? A gente pode ser o que a gente quiser, independentemente da voz, independentemente do corpo, do que a gente usa, do cabelo que a gente tem. E eu sempre me senti muito inspirada e forte para poder ser quem eu sou assistindo os animes. Você já falou também sobre uma coisa de não ter muita prisão a gênero, né? Isso, a gente não vê tanto essa prisão, sabe? No anime é sempre muito liberal. Os homens vestindo roupas mais femininas e tendo vozes mais finas, as meninas também se expressando do jeito que elas querem, então acho que é muito sobre liberdade, eu amo. Pablo, acho que a sua presença aqui em Tóquio representa um passo mega importante, assim, para a entrada da cultura brasileira em lugares tão distantes, assim. Mas o que falta para a gente conseguir penetrar mais o Brasil em lugares tão longes como o Japão?
Bom, eu acho que o Crunchyroll já faz um trabalho muito incrível disponibilizando esses animes pra gente poder ver e se inspirar. Mas eu acho que a gente tá caminhando, sabe? Eu acho que essas coisas demoram um tempo mesmo, mas a gente já tá avançando bastante. Só pra terminar, me fala sobre a sua relação com os animes, assim, o Pablo criança e adolescente. Bom, eu me lembro muito antes de ir pra escola, assistindo Pokémon, Dragon Ball, Digimon, assistindo Sailor Moon e brincando, fingindo que eu era uma dos personagens. Então, eu acho tão mágico a gente poder distrair a nossa cabeça quando a gente é criança, com tanto bullying que a gente sofria na escola, chegando em casa e tendo essa oportunidade de distrair a cabeça com os animes. Eu acho que é mais, além de ser só uma distração, é uma forma da gente se ver também. Demais, obrigado, Pablo. Obrigado. Né? É, não haveria toda essa leva de desenhos, né, da Cartoon Network e outros que tem essas discussões sobre gênero, sexualidade, identidade de gênero, se não se as pessoas que produziram ou que estão produzindo esse material não tivessem assistido anime lá atrás e que são membros, né, normalmente, dessa geração que a gente está chamando de milênio. Então, assim, sem Utena, sem Sailor Moon, e sem os animes shonen que também traziam muito mais diversidade do que se tinha na animação norte-americana na época, você não teria Steven Universo, você não teria o novo My Little Pony, não teria a Casa da Coruja, não teria She-Ra e as Princesas do Poder, que ninguém confunda com o anime, o anime, com o desenho animado de 1985, que eu via quando era criança, mas a nova animação, tá? Não teria Anfíbia, e os criadores desse material admitem isso, né? Então, a Rebecca Sugar, que é a criadora do Steven Universe, que é uma pessoa não binária, ela reconhece né, todas as influências, inclusive influência do Shazuka, ela admitiu em entrevista. E esses vídeos falando das influências, dos paralelos entre o Tena e Steven Universe, ou da influência de Sailor Moon em tal e tal, das Guerreiras Mágicas, Rei Art, de Card Captor, Sakura, e eu tô falando só de shoujo. Então, esses fãs mais novos que aparecem aí centrais nas pesquisas norte-americanas falam que os desenhos norte-americanos mostram mais diversidade, eles não teriam tanta diversidade e não trariam essas discussões se lá atrás os seus criadores, quando eram crianças e adolescentes, né, porque eu sou da geração anterior, não tivessem sido expostos a animes que traziam questões complexas, às vezes eram censurados. Sailor Moon, nas suas primeiras exibições nos Estados Unidos, foi censurado, então Plutão e Netuno, ah, as duas Sailors, né, que eram um casal, viraram primas na versão norte-americana. Quando passou aqui Sailor Moon, que veio do México, um dos generais, né, Zilcit, né, que era um homem, foi transformado em mulher, porque era uma figura abertamente homossexual, tinha, que era apaixonado por outro em geral, e a coisa estava ali no anime, que era um anime infanto-juvenil. Japoneses, quando eles introduzem essas questões, eles introduzem com história e vai tocando. Não introduzem muitas vezes para fazerem grandes discussões a respeito, a não ser que o material seja pensado para isso. O que esse material, né, mais mainstream de entretenimento não é o caso. Ainda assim, pense no impacto. O que a Pablo falou eu já ouvi de outros, né, de meninos que se sentiam muito felizes em poderem assistir Cardcaptor Sakura, Sailor Moon, e se sentirem ali representados de alguma forma em um desenho que, a princípio, era pensado para elas. Então, eu acho meio justa essa e desinformada essa questão, né, de dizer que os animes mostram pouca diversidade, que o material ocidental que parece tão engajado hoje só é possível por conta dos animes lá da década de 1990, né? É aquela história dos anões em ombros de gigantes. Essa é a questão. Seguindo, né, com o texto.
claro, seria injusto julgar a diversidade dentro dos animes através de uma lente ocidental. Afinal, o Japão é uma sociedade racialmente muito mais homogênea do que os Estados Unidos, né? Eu já tinha comentado sobre isso. No próprio Japão, o desejo por maior diversidade nos animes é substancialmente menos pronunciado. Apenas 34% dos fãs japoneses, por exemplo, gostariam de ver mais personagens de diferentes etnias. De novo, né? Se você pega a maioria dos animes, você não reconhece aquilo como uma representação fiel do que os japoneses são. E o material é feito para os japoneses. Aí, seguindo, os pesquisadores, né, agora sou eu, né, apostam, né, que isso vai mudar, né, que o sucesso global dos animes vai fazer com que os japoneses repensem, né, os seus produtos para moldá-los ao interesse do público ocidental também. Aí eles estão incluindo aqui, né, Brasil, México e outros países, né, periféricos que estão contando aqui como Ocidente. Pessoal, eu espero que não, né? Porque a gente gosta de anime porque é anime. Se anime, né, for transformado em algo diferente para atender os gostos norte-americanos, vai deixar de ser, né, aquilo que foi pensado para ser. E a gente gosta exatamente de são, que, né, é sabido, claro, sem problema, que desse material já vem sendo, né, eh, adaptado, principalmente quando passa do mangá para o anime, para ficar menos violento, menos sexualmente explícito, quando é o caso, para conseguir uma maior penetração no Ocidente. Bem, sobre a pesquisa, né, era isso que eu queria comentar. Espero não ter sido repetitiva, sei que esqueci de uma série de coisas. Essa é a minha segunda gravação, porque houve problema nessa parte do programa, né? Que eu tinha gravado ontem, no domingo. A minha intenção era que tudo entrasse agora na segunda-feira, mas eu não sei que não será possível. Mas provavelmente na terça o programa estará disponível. E eu tenho algumas coisinhas a comentar. A primeira é que saiu agora no final de semana, né, o resultado do Anime Award promovido pela Crunchyroll desde 2016, 2017, mudam algumas categorias, etc, né? E praticamente ninguém gostou dos resultados, né? O melhor anime do ano foi Solo Leveling, superando Apothecary Diaries, superando Frieren, que são considerados animes melhores. E na categoria anime de romance, né, ao invés de ganhar Sinais de Afeto, acabou ganhando, né, Blue Box. Mas muito bem, né? Aí alguém postou, né, isso aqui no Twitter, eu até repostei, mas só depois que eu fui checar as informações. Né? A categoria anime de romance existe desde 2023, né? Então, em 2022, não havia categoria romance e Fruits Basket ganhou o melhor anime drama, né? Mas nos anos consecutivos, né, nós tivemos os animes shoujo sendo derrotados. Então, em 2024, havia Yamada-kun e Meu Casamento Feliz, né, o Atashi no Shawasena Kekon, indicados na categoria romance e venceu Horimiya. E esse ano venceu Blue Box, né? Então, mesmo, né, tendo animes muito bons competindo, os animes shoujo normalmente acabam sendo esquecidos, mesmo em categorias que, a princípio, olhando o material que está sendo indicado, seriam, né, eles seriam os materiais, né, mais indicados a vencerem. Eu só fui descobrir que esse Anime Awards da Crunchyroll existia, a não ser que eu tenha apagado da minha memória o ano passado, quando falaram que Pablo Vittar seria um dos apresentadores e gerou-se um escândalo. Aí, e Pablo, né, eu botei o vídeo dela comentando, né, a importância dos animes em sua vida, fã de anime e referenciou vários animes em alguns dos seus clipes. Eu não sou fã de Pablo Vittar, mas Pablo Vittar é uma figura importante, né, do meio artístico brasileiro e, sem dúvida, né,
uma das drag queens mais bem-sucedidas do mundo na atualidade. Uma outra questão, né, que eu gostaria de comentar, ela está na maioria dos portais hoje, porque são os portais japoneses e aí virou notícia, que é esse mangá aqui, o Watashi ga Mita Mirai, The Future I Saw, o futuro que eu vi, né, de uma mangaka chamada Ryu Tatsuki, né? Essa mangaka ela já está aposentada, mas as suas obras continuam sendo republicadas e ela publicava principalmente em revistas josei de terror, horror, show josei, né? Aí, né, essa coletânea, o Atashigami Tamirai, ela foi publicada em 1999, reunindo histórias que essa autora tinha publicado entre 1994 e 1998. Uma dessas histórias, ela fez, né, uma antevisão do terremoto de Kobe de 1995, dando inclusive detalhes muito vívidos. E outra história, que foi publicada em 1996 originalmente, ela falava de uma grande tragédia que aconteceria no Japão em março de 2011. Março de 2011 aconteceu o grande terremoto, o tsunami, aquela situação horrorosa, né? Que causou milhares de mortes e grandes perdas também materiais. Houve a questão da indústria da usina nuclear de Fukushima, então uma grande tragédia no Japão. Esse mangá foi republicado ano passado, essa coletânea. E na publicação do ano passado, a autora colocou lá, né, uma previsão de que em julho deste ano aconteceria outra grande tragédia no Japão. A Ryu Tatsuki, né, ela já deu entrevistas dizendo que ela tem premonições desde o início, o final da década de 1970 e nos anos 80 ela transformou várias dessas suas premonições em mangás, né, mangás de terror, que foram publicadas em várias revistas. Por exemplo, essa coletânea foi publicada em duas revistas, né, os contos, na Honto Niata Kawai Hanashi, que é uma revista. As duas revistas não existem mais, né, mas você tem vários tipos de revistas que tratam disso, que significaria, né, o nome dessa revista, Histórias Verdadeiras e Assustadoras. E publicou também na Kyufu Taiken, Experiência de Terror. Né? Então, assim, essa previsão, né, de tragédia em julho de 2025 tem feito muitos turistas, principalmente de Hong Kong, Taiwan e da Coreia do Sul, cancelarem suas viagens ao Japão. Então, o revival desse mangá tem publicado danos, né, à indústria de turismo japonesa. Então, está no Metrópolis, está na CNN, deve estar em outros lugares também. Passamos para que a autora não esteja certa de novo. Tá? E, Nando, no final de semana, no sábado, saíram os prêmios do Festival de Cannes, na França, que é um dos festivais de cinema mais importantes do mundo, o 78º Festival de Cannes. E, pela primeira vez, um ator brasileiro ganhou o prêmio, né, de atuação masculina. Né? O Wagner Moura ganhou pelo Agente Secreto. E o Kleber Mendonça Filho ganhou, né, o prêmio por melhor direção. O filme também ganhou o prêmio da crítica, então ele saiu com três prêmios importantes. E se a gente vai pensar, né, este ano o cinema brasileiro já recebeu, né, dos grandes prêmios, não estou falando de prêmios menores. Fernanda Torres ganhou o Globo de Ouro de melhor atriz. O, o filme, né, Ainda Estou Aqui, ganhou o Oscar de melhor filme internacional, foi o primeiro para o Brasil. E filme O Último Azul, né, que é protagonizado pelo Rodrigo Santoro, ganhou, né, o Urso de Prata em Berlim. Então, assim, até o momento está sendo um excelente, né, ano para o cinema brasileiro. Muita gente já aposta que o Agente Secreto vai ser o indicado do Brasil para o Oscar, mas ele ainda está começando a sua caminhada e tem o Último Azul também, e ainda pode aparecer outro filme. Mas eu acho muito provável que seja o Agente Secreto o filme que acabe sendo o indicado do Brasil para ver se consegue um lugar, né, no Oscar de melhor filme internacional no ano que vem, né? Vamos ver como é que fica.
Chegamos ao final de mais um ShojoCast. Obrigada, né, por ter assistido esse programa até o final. Desculpe os barulhos, foram muitos e foi uma gravação bem acidentada. Peço que vocês, né, se quiserem, claro, assistam o programa que eu fiz sobre a Rosa de Versalhes, sobre a nova animação que estreou na Netflix. É um programa, né, que eu fiz com muito carinho e talvez grave outros. Programa também, né, que é respondendo perguntas que foram deixadas lá na minha caixinha no Instagram. Também ficou legal, né? Se você quiser deixar perguntas, a caixinha também continua aberta. E se chegou até aqui, por favor, deixe o seu like ou o seu dislike, os dois deixam engajamento do mesmo jeito, né? E ajudam esse vídeo a ter mais visibilidade. Lembrando que o canal é muito pequeno, então se você gosta do meu trabalho, por favor, se inscreva no canal. Se você não tiver nada para comentar a respeito do programa, deixa lá no comentário qual geração você pertence. Se é a geração Z, se você é um millennial ou se você pertence à geração X. Eu gostaria de saber, né? Até para ter uma noção de quem assiste o programa, de quem acompanha o ShojoCast. Isso, pessoal. Um grande abraço e até o próximo programa. Tchau, tchau para vocês.